Bom, sejam todos bem-vindos para mais um estudo de um capítulo, de uma parte do Livro dos Médiuns. Nós estamos nesta quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021, tratando da continuidade, hoje conclusão, do capítulo 9 das Manifestações Espíritas, que trata dos lugares assombrados. Vamos lembrar que Kardec ele estava nesse momento. Imagina, nós estamos lendo um livro que foi publicado em 1861, então, há 160 anos atrás, e que tudo tinha uma série de folclore, de misticismo, de muita coisa inexplicada, e Kardec estava nos apresentando isso. Então, ele estava falando dos lugares assombrados, porque em toda a época da humanidade sempre teve, né, em toda a época teve essa preocupação com lugares assombrados, com coisas do tipo, né, coisas do gênero, mas até então inexplicadas. E Kardec, nesse capítulo, ele trata justamente disso. A gente está vendo uma série de perguntas que Kardec fez para os espíritos sobre esses lugares assombrados, sobre assombrações, sobre espíritos que permanecem em algum lugar. Então, ele vai explorando esse tema, né? E vai esclarecendo cada vez mais. Então, na quinta pergunta, ele fala assim, ele pergunta: em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade, né? Então, isso é uma coisa conclusiva, né, que está falando. E aí ele emenda, né? Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? Então, como é que começou isso? Aí ele fala: o fundo de verdade, os espíritos dizem, né? Respondem: o fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Ainda que ele não tivesse esse conhecimento, mas lá no interior dele, no inconsciente dele, ele elaborava isso, ele sabia que ele acreditava que havia espíritos. Mas, conforme disse acima, nas questões que eles responderam acima, né, o aspecto fúnebre de certos lugares ativa a sua imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Então, a imaginação vai longe, né? E aí ele acabou, o homem, né, a humanidade acabou situando eles até em lugares, determinados horários do dia, né? Lugares fúnebres, como ele fala aqui, né? Funestos. Então, o homem deu continuidade a isso. Então, já havia manifestação dos espíritos. E aí a imaginação do homem concluiu o restante, né? Ademais, a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. E olha, não é só na infância não, tá? Tem muita gente que elabora a imaginação, né? E vai longe. Esses dias eu estava vendo, eu fui ver procurar uma coisa no YouTube, e aí apareceu lá um cara que é estudioso do assunto, e ele traz uns seres de outro planeta, fala a altura dos planetas e fala o que ele defende. Tem um que defende algumas coisas, protege, outro aquele outro, e ele vende um pacote, né, de entidades espirituais, de proteção e tudo. Então, quer dizer, criança não faz isso, não compra esse tipo de coisa, são adultos. E se ele está até hoje fazendo as propagandas dele no YouTube, né, é porque ele está tendo assim, um público, né, uma clientela que vai atrás disso. Então, Kardec está mostrando para a gente, isso desde há muito, né, desde há 160 anos, né, que tem essa publicação, ele está nos mostrando que devemos agir, pensar, elaborar,
né, as coisas de forma racional e não de forma pueril, né, como ele fala assim, ficar pensando nos contos fantásticos, né, de criança, né? Aí Kardec fala, mas e aí? Os espíritos costumam, para eles têm nas reuniões dia e hora preferida? Para os espíritos que costumam reunir-se, há dias e horas preferidas? Os espíritos falam, não, dias e horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corporal, das quais os espíritos não sentem nenhuma necessidade e não fazem nenhum caso. Então, para os espíritos se reunirem, tanto que tem, vamos tratar agora, vamos dar um exemplo prático, reuniões mediúnicas. Ah, tem que ser à noite. Por que tem que ser à noite? Né? Por que não pode ser de dia? Pode ser qualquer momento, desde que tenha uma assiduidade, um compromisso, que tenha algo sério por trás disso. Então, pode ser qualquer hora, de dia, de tarde, né? Pela manhã, pela tarde, à noite, de madrugada, o que seja, porque os espíritos não dormem, né? Então, eles estão ativos. Nós dormimos. Então, por que se faz reuniões mediúnicas tipo 7 horas da noite? Porque depois que todo mundo terminou o trabalho, já não tem mais tanto compromisso e pode dedicar algumas horas, 1 hora e meia, 2 horas, para essa atividade onde não tem um outro compromisso que substitua esse momento. Então, para os espíritos, não tem essa de horário. Então, não tem dia e hora preferido, porque isso é coisa da Terra que o tempo é contado em 24 horas, né? As horas têm 60 minutos, né, cada hora, e assim vai. Então, o dia tem o dia de luz solar, tem a noite, né, sem a luz solar. Então, isso é coisa material, é coisa aqui da Terra, né, e não do mundo espiritual. Kardec pergunta, de onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferencialmente durante a noite? Aí. Então, de onde que vem isso aí? Então, voltando a lembrar do exemplo da reunião mediúnica. Por que tem que ser à noite? Os espíritos só podem vir à noite? Aí os espíritos respondem, da impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. No dia a dia nós estamos ocupados, com a mente ocupada. Quando chega de noite, aí vem o medo, vem a imaginação, vem uma série de coisas, superstição, vem uma série de coisas que é o momento que a mente está mais tranquila e dá margem a ficar elaborando coisas, né? Então, é isso que os espíritos estão falando. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. Tá vendo? Então, Kardec aprendeu com os espíritos, e ele tinha essa tendência racional também, de que somente assim, conhecimento racional, nós vamos poder explicar muita coisa, nós vamos poder entender muita coisa, nós vamos poder agir de maneira racional mediante uma análise racional do que está acontecendo. E não ficar pensando, é de noite, é meia-noite, é isso aqui. Não tem porquê. Lembrando novamente de que esse livro, publicado há 160 anos atrás, ele estava desmistificando tudo isso que foi, que queimavam gente porque tinha mediunidade, né? Só que não era chamado de mediunidade. Então, hoje é encarado de uma outra maneira, né? O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Então, de novo, os espíritos e a imaginação humana se utilizam de momentos durante a noite, e principalmente à meia-noite, né? Então, eu lembro muito, se utilizam disso para agir sobre a gente, para influenciar a gente, né? Eu lembro alguns de vocês talvez lembrem, né,
de um ator, diretor, tal, um cineasta, né? Que tinha um personagem chamado Zé do Caixão, né? Então, ele fazia aqueles filmes de terror, mas de filmes B, né? Aqueles que não tinham, não eram bem elaborados. E ele falava com aquela voz, né, de sepulcral, assim, né? Ele falava, esta noite, à meia-noite, encarnarei na sua alma, ele falava, né? É totalmente um absurdo, né? Isso é como encarnar na alma. É o contrário, né? E não, mas, enfim, ele não conhecia o espiritismo. Ele era um cineasta, né? Era um artista que utilizava-se do medo e tudo isso, superstição, para fazer os filmes dele, né? Para atingir o público dele. Na questão sétima, A, um desdobramento da última, sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo? Está vendo? É outra superstição. Sexta-feira. Por que não quinta-feira, terça-feira, domingo? Não, sexta-feira. E principalmente se for sexta-feira 13, meia-noite. Então tem toda uma aura, né, de superstição em torno disso. E os espíritos explicam, fazem isso os espíritos que aproveitam a fraqueza dos homens para se divertirem. Então os espíritos se divertem às custas da gente. Porque vamos lembrar que os espíritos nada são mais do que homens desencarnados, homens e mulheres desencarnados, né? Então, eles, do mesmo jeito que tem gente séria, tem espíritos sérios. Do mesmo jeito que tem espíritos brincalhões, tem gente brincalhona. Porque é a mesma coisa. Pela mesma razão, há os que se dizem o diabo. Imagina quantos diabos tem. Tem muito, porque cada um assume, né, que fala, ele é o diabo, então está sobrando o diabo, né? Quando pela lógica deveria ter um só, né? Pela lógica de todo esse da superstição, né, do homem. Ou dão a si mesmo nomes infernais, que também tem um monte, né, de nomes. Mostrem a eles que vocês não se deixem enganar e eles não mais voltarão. Então, é parecido assim com aquela tranca de carro, né? Não é difícil levar um carro embora. Se ele tem habilidade e tudo, né, o ladrão, ele leva. Mas se ele bate o olho e vê que tem alguma tranca, tem algo que vai dar mais trabalho para ele, ele parte para outro carro, ele deixa aquele de lado. E fazendo uma analogia, se ele vê alguém que não se deixa enganar, que é lógico, que é coerente, ele vai para outro, vai perder tempo. Dá muito trabalho buscar converter ou enganar esse que tem um raciocínio mais lógico, né? Então, como ele fala, mostrem a eles que vocês não se deixam enganar e eles não mais voltarão. Vai embora. A pergunta oitava é: os espíritos preferem frequentar os túmulos onde seus corpos repousam? Aí a resposta dos espíritos é: o corpo era uma simples roupa. Então imagina, eu vou jogar minha roupa fora e depois vou ficar perto dela. Né? Por quê? Né? Qual que é a utilidade disso? Então vai partir para a vida, vai fazer alguma outra coisa, né? Do mesmo modo que o prisioneiro não sente nenhuma atração pelas correntes ou pelo cárcere, né, que o prendem. Os espíritos não experimentam nenhuma atração pelo envoltório que os faz sofrer. Então, do mesmo jeito que o encarcerado que foi liberto não vai querer ficar voltando lá para a cela, ele também não vai ficar atrás do corpo dele. A menos que tenha uma forte ligação, mas aí é uma outra história, tá? Uma forte ligação com o corpo, não consegue se desvencilhar e fica ali, o corpo está se deteriorando, ele continua perto, continua junto, né? Mas esse é o lado materialista do espírito e até ignorante, né? Mas depois que se desvencilhou do corpo, não tem por que ficar visitando lá, não tem por que estar junto. A lembrança das pessoas que lhes são caras
é a única coisa que tem valor para eles. Então, eles vão atrás das pessoas ainda vivas, ainda encarnadas. É muito mais importante para ele do que ele ir lá e ficar do lado do corpo, venerando o corpo, e que naturalmente está se deteriorando, porque é uma lei da natureza, né? Não tem nada que alimente ele, né? Não tem nada que conserve ele, ele vai se deteriorar. A questão 8, que deriva ainda da anterior, né? 8a, as preces que por eles se façam junto dos túmulos de seus corpos são para eles mais agradáveis do que quaisquer outras, ou de qualquer outro lugar. Então, eu ir lá no cemitério e orar, fazer uma prece pelo meu pai, que já está desencarnado, né, há muitos anos, vale mais do que eu, na minha casa aqui, me recolher e fazer uma prece por ele? Aí, os espíritos dizem, bem sabem que a prece é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior ação terá quanto mais fervorosa e sincera for. Então, o que ele quer dizer com isso, já de cara? Tanto faz o lugar. O valor da prece, né? A sinceridade da prece é que conta, e não o local. Na igreja, no túmulo, no lugar todo florido, ou no lugar tranquilo, ou na casa da gente, onde for. Isso, o que importa é o valor, a maneira com que se faz a prece. Ora, junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que em outros lugares, e a conservação de estimadas relíquias é um testemunho da afeição dada ao espírito e que nunca deixa de sensibilizá-lo. O que ele quer dizer com isso? É que o túmulo, né, é um local que foi construído em homenagem ao desencarnado, ao ente querido, à pessoa. Então, ali já tem uma aura de recolhimento. Então, normalmente, a pessoa fica num estado mais de respeito. É como na igreja. Todo mundo que entra na igreja abaixa a voz e fica, né, numa posição mais de respeito, porque é o local. Então, se a pessoa precisa disso aí, desse recolhimento, ali é o melhor lugar para ela. Mas ele fala em seguida, o que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Então, se a pessoa consegue fazer esse recolhimento em qualquer outro lugar, inclusive no lar, está resolvido. Ele faz ali a prece dele. Esses objetos exercem mais influência sobre aquele que ora do que sobre o espírito, porque fixam a atenção daqueles. Então, para os espíritos, isso não conta tanto quanto a postura de quem está fazendo a prece, o respeito com que está fazendo a prece, a dedicação, a entrega, né, dos pensamentos. Então, isso é mais importante do que os objetos, ou os locais, ou o túmulo, enfim. A nona questão para os espíritos, Kardec pergunta, à vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados? Aí os espíritos falam, dissemos que certos espíritos podem se sentir atraídos por coisas materiais, por determinados locais ou lugares onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que os faziam buscar esses lugares. Então, se esse apego continua, é porque ainda tem algum interesse, alguma coisa, mas chega um momento que ele vai para outro lugar porque já perdeu interesse. As circunstâncias, né? Alguém, por exemplo, que está apegado ao corpo físico, ele vai continuar até que chega um momento que ele perceba que aquilo não é importante, ou que é algo até
ilógico, incoerente, ficar atrás de dejetos, coisas que já estão, não dejetos, né? Não é bem a palavra, mas assim, restos mortais que já estão, esses restos já estão se desfazendo, né? E aí, nessa mesma pergunta, ele fala, mas que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? O que leva eles a buscar esses lugares que eles permanecem? A simpatia por algumas das pessoas que os frequentam ou o desejo de se comunicarem com elas. Então, se a circunstância é estar numa casa, estar num lugar, então eles têm o desejo de permanecer junto àqueles a quem ele ama e de querer se comunicar com elas. Entretanto, nem sempre as intenções louváveis, nem sempre as intenções louváveis que os animam, quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas, se acham no direito de cobrar delas. Para alguns, a permanência em determinado lugar também pode ser uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometer um crime, a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. Então, as pessoas são atraídas, né? Os espíritos são atraídos para determinado lugar, onde ocorreu uma cena do crime que ele cometeu, e aquilo fica remoendo ele. Aquilo fica como um disco riscado, o tempo todo vendo a situação. Então, se ele precisa daquilo para desenvolver o remorso, para despertar nele, ele fica ali, como uma punição, mas punição entre aspas, né? Porque, como a gente tem visto, tudo é produto da nossa mente, daquilo que está nos afligindo. A 10ª questão, só para vocês terem uma ideia, são 14, tá? As questões que Kardec faz, se bem que algumas são desdobradas em duas, né? Os lugares assombrados são sempre por causa dos antigos habitantes deles? Então, ou seja, quem morou lá naquele lugar, desencarna, morre, né? E continua lá? É isso que ele está perguntando. Falou, sempre não. Às vezes, pois se o antigo habitante de um desses lugares é espírito elevado, tão pouco se preocupará com a sua habitação terrena quanto com o seu corpo. Então, se ele fala que, ele está perguntando se sempre os espíritos que ficam naqueles lugares, né, onde viveram, ficam ali assombrando, né? Mas não. Nem sempre, porque se for um espírito mais elevado, ele não se preocupa com a casa. Ele sabe que aqui não tem valor nenhum para ele, muito menos o seu corpo. Então ele vai procurar, vai dar continuidade para a sua vida. Agora, aqueles que ainda têm ligação forte material, vamos lembrar sempre que quanto mais desmaterializado é o espírito, do ponto de vista assim do apego, mais livre ele é. Quanto mais materializado, ou seja, aquele apego à matéria, mais aprisionado a esses motivos materiais ele fica. Para assim procederem, os espíritos que assombram certos lugares, muitas vezes não têm outro motivo que não simples capricho, a menos que para lá sejam atraídos pela simpatia que lhes inspirem determinadas pessoas. Então, às vezes está lá não, essa casa é minha e eu não saio daqui, não. Eu vou assombrar essa casa até que todo mundo saia daqui, esses novos inquilinos. E na visão dele, ele vê exatamente como era antes. Os quadros no lugar, os móveis no mesmo lugar, a cozinha naquela configuração. E muitas vezes nem está mais daquele jeito. Já mudou tudo. Os inquilinos já mudaram, derrubaram uma parede, colocaram outra, fizeram um novo quarto, uma nova divisão, mudaram todos os móveis, porque os anteriores levaram tudo embora, né? Os herdeiros, ou seja lá o que for. Então, mas na cabeça dele, desse espírito que permanece no lugar, ainda
pode estar exatamente igual. E não é incomum a gente conversar com espíritos e mostrar para ele que mudou tudo, que já não é mais a mesma coisa, que ele já desencarnou. Porque muitas vezes ele nem percebe que desencarnou. Ele fala, como é que estão morando na minha casa? Eu estou aqui ainda. Né? Então, despertar ele para essa nova realidade. Aí a 10ª questão, né, que desdobra em mais uma questão, pode-se estabelecer num lugar desses com o fim de protegerem uma pessoa ou a própria família? Claro que sim, se forem espíritos bons. Porém, nesse caso, nunca manifestam sua presença por meios desagradáveis. Então, percebem que as manifestações espíritas, né, onde estamos tratando de lugares assombrados, alguém pode falar, nossa, estou vendo alguém que é vidente, lá, percebe, né? Estou vendo aqui um espírito, mas ele não é ruim. Ele tá até sorrindo, está bem vestido, poxa vida. Né? Então é um desses espíritos bons que estão ali, porque eles querem mostrar um desejo do bem, de querer ajudar. Já os espíritos perseguidores, espíritos que buscam vingança ou querem brincar, então eles sempre se mostram de maneira desagradável, na forma, na atuação, nos ruídos, enfim, né? Que tornam a casa mal assombrada, né? Esses lugares aí. A 11ª. Haverá alguma coisa de real na história da Dama Branca? Aí é explicado que tem várias versões sobre a lenda da Dama Branca, que, em geral, conta que o espírito de uma mulher da nobreza alemã, olha só, nobreza alemã, aparecia para assombrar pessoas, como vingança por ter sido condenada à morte injustamente. Isso aí, os espíritos falam, isso é mero conto, extraído de 1000 fatos verdadeiros. Então, tem gente que é julgado, condenado, tudo injustamente, aí já o resto é por conta da imaginação. Ah, vira aí assombração, né? Quem de nós já não ouviu falar sobre a mulher de branco? Tinha criança que isso, como nós como crianças, ou ainda nós como pais e os filhos com medo de ir no banheiro da escola porque lá estava a mulher de branco, que assustava as crianças. Alguém se lembra disso? Como eu falei aqui, olha, mulher da nobreza alemã, né? Que no caso aqui, isso lá no século XIX. Importamos isso. Eu não conheço aqui a história aqui nos Estados Unidos, mas tenho certeza que se perguntar para as crianças, tem alguém, já ouviu falar da dama de branco, mulher de branco, a noiva, né, do banheiro? Já, Verinha? Minha mulher está confirmando que a minha neta já contou a história da noiva de branco. Então, isso é geral, é universal, tem em todo lugar. Então, é imaginação, não tem nada disso. E tem espírito que, como as crianças têm essa capacidade maior que os adultos de ver coisas, né, de ver as aparições, então pronto, já é a fome que se junta com a vontade de comer. Tem espírito que se aproveita disso para fazer brincadeira. E tem um monte de criança assustada. É uma brincadeira, assim, irresponsável, né? Porque, poxa, fica difícil depois não ir no banheiro, né, durante a aula. A 12ª. Será racional temermos os lugares assombrados pelos espíritos? Então, nós temos que ter medo desse lugar? Só que não. Os espíritos que frequentam certos lugares, produzindo desordens neles, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da covardia dos homens do que lhes fazer mal. Então, é uma brincadeira. Tem espírito que não tem o que fazer, assim como tem gente encarnada que não tem o que fazer e usa o tempo para fazer, para se divertir. Então, e outra, espíritos estão em todos os lugares.
A única coisa que a gente não vê. E quando nós fazemos a nossa parte de manter pensamentos bons, manter comportamentos bons, manter hábitos bons, os lugares que a gente costuma frequentar a partir dos nossos lares, passa a ser um local onde os espíritos de melhor caráter, de melhor procedimento, enfim, os mais elevados, ficam com a gente. São nossas companhias. Agora, se a gente briga, se a gente está acostumado com falar o que vem na cabeça, se a gente não tem um comportamento digno, a companhia espiritual vai ser diretamente proporcional, né, a esse tipo de comportamento. É simples. Então, nós atraímos os espíritos. Então, quando Kardec pergunta, será racional temermos os lugares assombrados pelos espíritos? Não temos que temer nada. Temos que sim nos comportar melhores, né? E aí nós selecionamos as nossas companhias, né? Aliás, devem se lembrar de que em toda parte há espíritos e de que, assim, onde quer que estejam, terão eles ao seu lado, ainda mesmo nas mais tranquilas habitações. Então, vocês verem, eu só dei assim, só antecipei o que os espíritos falavam aqui. Espírito em todo lugar. Quase sempre eles só assombram certas casas, porque encontram ensejo de manifestarem sua presença nelas. Aí, eles é o que eles querem que aparecer, então se divertem lá. Vai lá e assombra uma casa para se divertir. É isso que os espíritos estão falando aqui. Haverá meios de expulsá-lo? Tem jeito de expulsar? Tem. Mas na maioria das vezes, o que fazem para isso acaba atraindo-os em vez de afastá-los. Já pensou? Então, se a gente vai com superstições, vai com coisas assim, faz uns rituais, faz qualquer coisa, em vez de estar expulsando, vai estar atraindo. O melhor meio de expulsar os maus espíritos consiste em convidar os bons. Então, atraem os bons espíritos praticando todo o bem que puderem, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Não convivem junto. Sejam sempre bons e terão somente bons espíritos junto de vocês. É isso que eles estão nos orientando. Não é para ter medo, é para selecionar. E como que se seleciona? Através do comportamento, através do pensamento, através das atitudes. 13ª, que deriva da outra, né? Há, no entanto, pessoas muito bondosas que vivem às voltas com travessuras dos maus espíritos. Por quê? Então, tem gente que é boa, mas ainda assim tem. Se essas pessoas são realmente boas, isso acontece talvez como uma prova para exercitar a sua paciência e concitá-las a se tornarem ainda melhores. Fiquem certos de que não são os que falam das virtudes continuamente os que mais as possuem. Aquele que é possuidor de qualidades reais, quase sempre o ignora ou nunca fala delas. Então, quem é bom, quem tem atitudes boas, não fica propagando por aí, né? Então, ou se a pessoa é boa e está às voltas com esse tipo de espírito, né, brincalhão, é porque está, talvez, precisando passar por um processo de desenvolvimento de paciência. É boa numa série de coisas, mas na paciência não é, conforme a resposta dos espíritos. E, finalmente, a última pergunta: que se deve pensar com relação à eficácia dos exorcismos? O exorcismo é um ritual católico, né, para expulsar o que eles entendem como demônios, né? Para expelir dos lugares mal assombrados os maus espíritos, né? Então, o que se deve pensar disso? Todo mundo já deve ter assistido O Exorcista, ou já ouviu falar, né? Um filme da década de, sei lá, 70, 80. Já tiveram ocasião de verificar a eficácia desse processo?
Não tem visto, ao contrário, as zombarias redobrarem de intensidade depois das cerimônias do exorcismo? É que os espíritos que as causam se divertem ao serem tomados como diabo. Então, talvez seja exatamente o que eles querem. Serem tomados, serem considerados como esse diabo todo-poderoso para assustar, para fazer o mal, né? Também os que não se apresentam com intenções malévolas podem manifestar sua presença por meio de ruídos e até se tornando visíveis, mas nunca praticam desordens nem incômodos. Então também tem isso. Não tem esses que estão se divertindo, mas tem aqueles que estão querendo se comunicar. Frequentemente são espíritos sofredores, cujos sofrimentos podem aliviar orando por eles. Então, em vez de fazer um exorcismo, vai fazer uma prece, vai procurar saber do espírito. Leva ele para uma reunião mediúnica, atrai ele, né, evoca, para saber o que ele precisa. Então, tem outros meios que não esse de fazer os rituais, que muitas vezes são totalmente inócuos, né? Outras vezes são até espíritos bons que querem lhes provar estarem junto de vocês. Ou então, espíritos levianos que brincam. Então, tem de tudo. Como quase sempre os que perturbam o repouso são espíritos que se divertem, o que de melhor têm a fazer, os que se veem perseguidos, é rir do que lhes sucede. Levar na brincadeira também. Os perturbadores se cansam, verificando que não conseguem meter medo nem impacientar. E aí tem isso no capítulo 5 das manifestações espontâneas que nós já estudamos, né? Estamos no capítulo 9, né? Então, capítulo 5 mais para trás, se alguém quiser verificar isso. E tem, finalmente, um comentário de Kardec. Das explicações acima, resulta que há espíritos que se prendem a certos lugares, preferindo permanecer neles sem que, entretanto, tenham necessidade de manifestar sua presença por meio de efeitos sensíveis. Então, também tem aqueles que estão assombrando, entre aspas, mas não estão se manifestando. Estão aprisionados ao lugar, têm a preferência de ficar ali, quer ficar ali. Então, e não se mostram, né? Qualquer lugar pode constituir morada obrigatória ou predileta de um espírito, embora mal, sem que jamais qualquer manifestação se produza. Então, mesma coisa. Ele está lá, é um espírito mau, mas não está fazendo nem, né, não tá demonstrando a presença dele ali. Os que se prendem a certas localidades ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Os espíritos superiores já estão livres desse amor, desse afã pela matéria. Já não precisa mais disso. Ele já está acima da matéria, está acima disso. Contudo, mesmo que não pertençam a essa categoria de espíritos superiores, pode ser que não sejam maus e nem alimentem nenhuma intenção má. Quer dizer, na verdade, eu falei o contrário, né? A essa categoria de espíritos maus, né? Não raro, são até parentes mais úteis do que prejudiciais, porque desde que se interessam pelas pessoas, podem protegê-las. Então, alguns têm esse interesse aí. E esse é o tema que a gente levou a cabo, né? Que era as assombrações aí, né? Fala dos lugares assombrados. E agora nós vamos para o capítulo 10º, que trata da natureza das comunicações. Então, não deixa de ser interessante esse outro tema que a gente vai adentrar na próxima semana. Oi, Eliana. Eu entrei por trás da tela antes de ver que você estava aí. Alguém se lembra da história da mulher de branco, não? Ou será que só eu? A Inedina e minha mulher aqui. E minha neta agora, né?
Minha cidade era a loira do banheiro. A loira do banheiro, exatamente. E tinha algodão no nariz, e tem uns detalhes assim que... Então, a imaginação vai longe. Então, se uma Vai. criança tem essa imaginação, um adulto que também tem medo, também tem imaginação. Então, já, nossa, quanto do folclore nosso não está lotado dessas aparições, dessas assombrações, desse tipo de coisa. A loira, É realmente, a loira... verdade. E parece que cada vez que se conta, se muda algo, né, Luiz? Acrescenta alguma coisa. Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, É, vai sim, fazendo, elaborando cada vez melhor. E fica bom, viu? Fica cada vez melhor. Mais eu assustador, vou, né? Mais... eu vou confessar para você, eu sou medrosa. Eu sou medrosa. Ai, Cristo. Então, hoje tem gente que não dorme, lembrando da loira do banheiro. A loira de Ai, branco do não. banheiro. Mas a gente vê, né, como o estudo vai desanuviando, né? Vai nos dando ferramentas para trabalhar esse medo, porque são pessoas como nós, né? Só estão sem o corpo físico e muitos, muitos deles estão em sofrimento, em grande sofrimento, né? Presos a esse ódio, ao sentimento de vingança. Outros estão completamente perdidos, né? Desalentados, porque não conseguem enxergar os espíritos amigos que estão ali, né? No momento, esperando que eles enxerguem, né? Para serem ajudados. E é Eu, isso. uma vez aconteceu uma coisa, um atendimento numa reunião mediúnica, foi muito interessante. Eu gosto de estar ilustrando assim, porque ele mostra o que Kardec falou há muito tempo atrás e a gente vai podendo assim realmente ilustrar, né, com acontecimentos. Eu lembro que atendi um espírito uma vez que ele não sabia que tinha desencarnado, mas ele estava extremamente revoltado. E ele já chegou assim, falou: eu não sou demônio, eu não sou, né? E eu falei: tá, mas o que que leva você a pensar que nós achamos que você é o demônio? Eu falei: não, porque eu já fui em várias igrejas e queriam me expulsar como demônio. Então, olha só que coisa, né? Ele devia se aproximar de algum médium, né? E o médium refletia a condição dele, porque ele ia buscar ajuda. Essa que era a verdade. Ele não sabia nem o que estava acontecendo direito, ele não sabia nem o que era mediunidade, ele era atraído por alguém, e aí ele se manifestava de alguma maneira, né? E essa pessoa ia até a igreja, e lá o padre, o pastor, quem quer que fosse, queria expulsar o demônio, né? Que aquela pessoa estava com ela, que aquela pessoa lá que tinha entrado na igreja. E ele estava revoltado, porque cada lugar que ele ia, ele era visto como um demônio, né? Então percebe que era um tipo de assombração, né? Para aqueles que estão entendendo como tal. E aí a gente conversou com ele, falou que explicou para ele que o corpo é só uma roupa, que chega um momento que a gente se desvencilha daquela roupa, mas aquele que movimenta a roupa não morre nunca, né? Mas nem todo mundo tem esse conhecimento. Então, não vê com os mesmos olhos que nós estamos vendo agora. Nós estamos sabendo que você é uma pessoa que já não usa mais o corpo físico e que não é nenhum tipo de demônio. Você é uma pessoa normal. E nós estamos aqui conversando. E pronto, era o que ele precisava. Era o pedido de ajuda dele, né? Então, percebe como muitas dessas, entre aspas, assombrações, nada mais são do que espíritos que buscam respostas, buscam ajuda. E nós, preparados, podemos ajudar. Imagine quanto não abreviou o sofrimento dele naquela época, se ninguém, se outros, né, se demorasse mais tempo para falar com ele, explicar para ele o que estava acontecendo, mais tempo de sofrimento, mais tempo ele estava sendo retirado do corpo de alguém como um demônio, mais um sofrimento isso aí, né?
Então, os exemplos são muitos e de diferentes tipos, né? Mas o fato é que tem um motivo por trás dessas assombrações. Ou é diversão, ou é ajuda, ou é pedido de ajuda, enfim, tem muitos tipos. Eu fico falando essas coisas, né, do que acontece em reunião mediúnica, acho que tem gente que fica arrepiada e fala, nossa, né? Eu acho muito interessante, Luiz. Eu gosto de ouvir seus relatos. Tem bastante, que a gente vai lembrando à medida que, Uhum. quando você falou aí, né, né, que tinha medo e tal. Às vezes o espírito tem mais medo do que a gente tem, né? Esse é uma coisa que eu não sei. Apesar de saber, né? Teoricamente, eu sei que são espíritos, né? Mas não sei, eu sempre sinto um medo. Não sei se é porque eu nunca desenvolvi, nunca participei efetivamente de uma reunião mediúnica, mas eu acho que só aos poucos vai passando, né, Luiz? A gente vai amadurecendo, vai passar. Olha, uma coisa eu posso adiantar para você, para que quando acontecer... Oi? Minha mulher está falando que tinha muito medo também, né? E passou. Mas uma coisa eu posso adiantar já, vamos dar assim uma visão futura para aqueles que não conhecem o trabalho mediúnico e vão um dia conhecer. Vocês vão perceber que é uma coisa tão simples, tão assim, como é que eu diria assim? Não tem novidade nenhuma. É conversar com alguém. Só que está conversando através de um telefone, e o telefone é o médium. Então, tem alguém do outro lado da linha. E a gente fala como nós estamos conversando agora. Você fala, Dani, para mim alguma coisa, e eu respondo, ou eu faço uma observação, enfim, é essa conversa. Não precisa nem um pouco de falar, meu irmão, e sabe, fazer um floreado, sabe? Porque isso, ninguém fala assim com uma outra pessoa. Você acabou de conhecer alguém, e aí você fala, você, poxa, eu nunca vi você antes, mas agora eu estou vendo. Não precisa nada disso. Você fala do jeito normal, como nós estamos conversando. Então, muitas vezes, as pessoas elaboram também do mesmo jeito que tem essas superstições e tudo isso, né? E aí, um dia entra numa reunião mediúnica e vê que é uma coisa tão natural, tão normal. Claro, uma reunião bem conduzida, sabe? Que tem uma preocupação em manter o ambiente equilibrado, sob controle, né? Porque aí o espírito, se vê um espírito brincalhão, ele se comporta, porque o meio manda, aquele ambiente, aquele local, leva ele a se comportar como tal. Agora, se não tem assim, essa responsabilidade, essa harmonia, né? Um ambiente de prece, o espírito vem falando o que ele quer, né? Gritando, porque ele encontra meio nisso. Mas tudo tem a ver com o comportamento da gente, né? Então não tem nenhuma novidade nisso aí, não. É uma coisa tão... Eu lembro que uma vez na Holanda, nós fizemos um estudo, foi meio que assim algo assim bem compacto, né? Porque estava cheio de médium, estava pipocando médium nos estudos lá, e eles não sabiam o que fazer mais. Aí a gente ficou lá um mês, fazia semanalmente 2 reuniões, fazia assim durante 4 semanas, 8 reuniões, e foi na primeira uma observação de uma moça lá de, né? Ela falou assim, mas então é isso que é uma reunião mediúnica? Para ela foi tão natural, tão normal, que ela ficou assim, boquiaberta, porque ela estava elaborando coisa, a imaginação ia longe. Era uma conversa, onde vinham as pessoas, eram trazidas as pessoas, que a gente não enxergava, mas através do médium ouvia e respondia. Perguntava, respondia, era uma conversa, era um diálogo. Só isso. Terminou, ia embora, vinha outro, e assim.
2, 3, 4, o número que comportava ali, ó, de acordo com os médios, acabou. É isso que é uma reunião mediúnica. É isso. Então não tinha nada de excepcional. Por isso que a gente realmente tem que ir atrás do estudo. O livro dos médiuns é fantástico nesse sentido, porque ele desmistifica tudo. E outra, ele desmistifica algo que, ao longo de tanto tempo, a humanidade pensava daquele jeito. A humanidade pensava na tal da loira do banheiro, de branco do banheiro. Ele cita aí, né? A dama de branco. Então, quanto tempo a gente alimenta isso? Enquanto não vier o conhecimento, nós vamos seguir pensando da mesma maneira, com superstição, com medo, com... enfim, né? Esse tipo de coisa. Eu vou abrir um parênteses aqui, rapidinho, né, porque a gente já está terminando, também não vai dar tempo de contar a história, mas, Dani, eu vou dizer que eu conheço gente que participava de reunião mediúnica e mesmo assim morre de medo. Com histórias bem engraçadas, na verdade. Assim, faltava, logicamente, um pouquinho mais de estudo, assim, mas... você falou que provavelmente porque você não participa efetivamente ou nunca participou de uma reunião mediúnica. Eu acho que isso tem mais a ver com o nosso crescimento espiritual em geral, junto com o conhecimento e a nossa cabeça, né, para administrar. Mas eu estou rindo porque eu lembro de algumas histórias, mas não vai dar tempo de contar aqui, mas são duas bem interessantes. Uma da casa espírita, no estudo, e outra numa sessão mediúnica que essa pessoa quase saiu correndo, mas e tendo conhecimento, né, de comunicações com os espíritos, só para ficar tranquila, viu? Você não é a única, não. Não é só porque você não participa de reunião mediúnica, não. Pode ficar tranquilo. Bem no começo que eu tinha contato, comecei a ter contato com reunião mediúnica, com reuniões mediúnicas, eu perguntei para uma pessoa que orientava a gente e tudo, né? Ele hoje está desencarnado. E aí eu perguntei para ele, falei, qual a razão da reunião mediúnica? Porque era bem no começo, eu nem sabia direito o motivo, né? Estudava, mas ainda não conseguia aplicar, e, enfim, estava começando. Ele falou assim, a primeira coisa é a comprovação de tudo que você está estudando, né? É a comprovação de que espírito existe e tudo, né? Né? E segundo, é uma atitude de caridade para ajudar os espíritos. Porque não é porque desencarnou que vem todo um conhecimento. Conhecimento a gente carrega conosco, né? Então, eram os dois principais motivos pelo qual a gente fazia reuniões mediúnicas. Uma era a comprovação, e era verdade, porque a gente conversava com o espírito. Nossa, era algo assim, quando a primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, então o espírito existe mesmo, né? Porque como eu não era médium, assim, não era vidente, nada disso, então para mim era só teoria. E ali eu via, o Espírito falava, e cada um vinha de um jeito diferente, porque eram indivíduos diferentes, ou individualidades diferentes. Cada um carregava consigo a sua característica, né? Então, para mim foi assim um deslumbre, né? Poxa, existe espírito mesmo. E todo mundo, tenho certeza, né? Eu estou vendo gente aqui que está presente, que quando participou da primeira vez, depois, e aí, o que você achou? Falei, nossa, quanta coisa que a gente não conhece, porque não vê, né? Então, é isso, é um mundo que existe e que a gente pode ter em teoria, mas que depois de comprovado, fala, realmente existe mesmo. Realmente. Porque a gente não percebe, mas tem muitos desencarnados que fazem parte do nosso dia a dia, de todos os sentidos. Aqui, por exemplo, a gente vê quanto? 6, 8 pessoas, mais quem está aqui e tal. Mas quantos estão compartilhando com a gente? E é um motivo de alegria, porque estão num outro plano e compartilhando de um mesmo estudo. Olha que maravilha! Aqui está ocorrendo
não sei nem se podemos dizer assim, mas eu arriscaria dizer uma reunião mediúnica de estudos, porque tudo que envolve espíritos, nós estamos falando sobre mediunidade. Então está aqui, estamos intercambiando com os espíritos, eles nos orientando, nos instruindo, nos intuindo, né, para as perguntas, para os comentários, né, para os exemplos. Então, é uma reunião mediúnica. Só que eles não se manifestam verbalmente. Então, fique tranquila, tá, Dani? O dia que acontecer, você vai falar, nossa, é isso que é uma reunião mediúnica, que nem a moça lá na Holanda falou. Pode deixar, Luiz. O filme bem interessante que mostra o espírito, né, interagindo, é aquele filme antigo, acho que foi de 1990, com a Demi Moore, Ghost. Ghost, Aquele filme é fantástico. A revolta dele, porque foi assassinado, ele voltando para ela. Aquele filme tem a interação toda do espírito, né? Na vida, movendo objetos. E bem interessante. Tinha um espírito que assombrava o metrô, né? O metrô. Ele tinha um motivo, estava lá. E ele estava ligado lá, e a gente percebe ao longo do filme, né, que ele estava ligado porque ele se suicidou ali. Então, ele estava aprisionado na situação ali. E ele ainda era um espírito que fazia os efeitos físicos. Bom, o nosso Cuco aqui já mandou a gente encerrar. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Desculpa, não, já falei o tempo todo e depois falei durante o tempo que restava para a gente discutir, né? Tirei talvez a oportunidade de alguém falar aí. Mas na próxima tem que ser mais rápido, tá? E falar antes de mim. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? É o dia que a gente tem mais pressa, tá? Então, quem se decidir, fale logo, por favor. Luiz, você pode fazer? O Thiago está com uma pressinha aqui. Tá bom. Pode fazer? Sim. Então, vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos, estudando mais uma sessão de estudos que envolve o Livro dos Médiuns. Querido Mestre Jesus, abençoa todos aqueles que ainda não percebem a situação que se encontram. Dai a eles o esclarecimento e coloca no caminho deles alguma maneira de que eles possam abrir os olhos. Como agora, por exemplo, onde através desse estudo, muitos podem observar, entender e aceitar a realidade espiritual e ver que é de uma grandeza tão grande, tão enorme, porque Deus, nosso Pai, nos concede a vida, mas uma vida imortal. A vida que temos, essa provisória do corpo, ela é de aprendizado, um aprendizado através da carne, através da reencarnação, através da interação com tantas pessoas que nos amam, que nós amamos, e muitos que a gente ainda não acertou o passo e não conseguiu se reconciliar ainda. E através da reencarnação é a grande possibilidade que possamos sempre aproveitar as oportunidades e que aqueles que hoje podem abrir seus olhos do plano espiritual, observando, ouvindo os comentários, os estudos que nós fazemos, que possam passar para uma outra fase da vida, aproveitando muito mais e buscando mais conhecimento ainda. Abençoa todos, Mestre Jesus, encarnados e desencarnados, que estiveram presentes aqui na reunião de hoje. E também, Mestre Jesus, aproveitamos para pedir por esta humanidade tão sofrida. Continua abençoando a todos, particularmente aqueles que ainda não percebem que somente o bem, a fraternidade, o amor ao próximo, a caridade,
são os instrumentos que vão unir as pessoas e vão alavancar as nossas vidas como espírito para muito mais adiante. Obrigado, Mestre Jesus. Em vosso nome, em nome de todos aqueles que aqui estão reunidos, os amigos espirituais que nos assistem, nós terminamos por hoje a nossa reunião de estudos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigado. Noite. Boa noite a todos. Obrigada, Luiz. Próximo. Boa noite. Boa noite.